Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa tarde quente de verão, num bairro nobre dos Estados Unidos, uma mulher branca chamada Karen Wilson estava aproveitando o sol na piscina comunitária, ou pelo menos era o que pensava. Quando viu um homem negro nadando tranquilamente, franziu a testa, convencida de que ele não tinha nada que fazer ali. Em tom autoritário, ela se aproximou e anunciou: "E com licença, esta piscina é privada. Você não pode estar aqui." O homem, um tanto surpreso, respondeu calmamente: "Eu sei, senhora. É a minha piscina." Mas Karen caiu na gargalhada, pensando que ele estava brincando. Ela até pegou o celular, ameaçando chamar a polícia por invasão de propriedade. O que ela não sabia era que aquele homem, David Miller, era a nova proprietária da suntuosa vila havia várias semanas, uma vila que ela sempre sonhou em ter, mas que nunca tivera condições de comprar. Poucos minutos depois, toda a vizinhança estava reunida. Todos os olhares se voltaram para Karen, que estava cada vez mais desconfortável, enquanto David calmamente tirava um molho de chaves, em seguida, um documento oficial. E o que aconteceu em seguida viralizou nas redes sociais. O sol estava a pino naquele dia. A piscina cintilava sob os raios de verão, e Karen, com os óculos de sol no nariz, sentia-se a rainha do seu pequeno reino. Quando viu um homem negro de sunga sentar-se à beira da sua piscina, sentiu uma onda de raiva subir-lhe por dentro. "Com licença", disse ela aproximando-se com os braços cruzados. "Esta piscina é exclusiva para residentes. A sua presença é proibida." O homem ergueu lentamente a cabeça, alto, calmo, com um sorriso sereno. "Eu sei, senhora. Sou residente." Karen estreitou os olhos. "Sério? E onde exatamente?" "Bem ali", ele respondeu, apontando para a grande casa branca atrás dele. Karen caiu na gargalhada, nervosa. "Esta casa? Você quer que eu acredite que você mora aqui?" O homem manteve a calma. "Não que eu moro lá, senhora. É de minha propriedade." Um silêncio se instalou. Karen pensou inicialmente que fosse uma brincadeira. Então, ao perceber que ele não estava rindo, pegou o celular. "Muito bem. Se você não for embora, vou chamar a polícia. Vamos ver quem está falando a verdade." "Vá em frente", David respondeu calmamente. "Mas aconselho que espere até que eles cheguem antes de se expor ainda mais ao ridículo." Alguns vizinhos, atraídos pela discussão, começaram a sair de suas casas. Alguns conheciam David, outros, intrigados, observavam a cena com desconfiança. Karen, convencida de que estava certa, descou 911 com a mão trêmula, persuadida de que iria restaurar a ordem. Mas no fundo, uma leve dúvida começava a surgir. Aquela calma, aquela confiança na voz do homem, algo não fazia sentido. E quando um carro da polícia estacionou em frente à casa, o olhar de David recaiu sobre ele com um leve sorriso. "Tem certeza de que deseja continuar, senhora?" Karen ergueu a cabeça, orgulhosa. "Sim, você verá." Ela não fazia ideia do que a aguardava. 2 policiais saíram da viatura, bonés abaixados, semblantes sérios. Karen correu em direção a eles, apontando para David como se tivesse acabado de prender um criminoso perigoso. "Oficiais, este homem invadiu propriedade privada. Ele ainda alega que a casa atrás dele pertence a ele." Ela chorou indignada. Os policiais trocaram um olhar antes de se voltarem para David, que continuava parado, calmo e ereto, junto à piscina. "Senhor, pode nos dizer o que está fazendo aqui?" Um deles perguntou. David esboçou um leve sorriso. "Claro, senhor policial. Estou em casa." "Na sua casa?" repetiu o policial intrigado. "Sim. Comprei este imóvel há apenas 3 semanas. Pode verificar. Meu nome é David Miller." Karen perdeu a paciência. "Não acredite nele. Esse homem está mentindo. Moro neste bairro há 10 anos, sei muito bem quem mora aqui. E acredite, não é ele." O policial pegou seu bloco de notas. "Senhora, qual é o seu nome?" "Karen Wilson. Moro a apenas 2 casas daqui. E conheço o antigo proprietário, um certo Sr. Reynolds." David acenou com a cabeça levemente. "É isso mesmo. Foi do Sr. Reynolds que comprei a casa. Aqui." Ele calmamente retirou uma pasta de plástico da bolsa e entregou aos policiais um documento com um selo oficial. Um deles o leu atentamente. "Escritura de propriedade, transferência de 24 de julho, novo proprietário, David A. Miller." O silêncio se fez abruptamente. Karen sentiu o coração afundar. Os policiais se entreolharam e, em seguida, devolveram o documento a David com um gesto respeitoso. "Está tudo em ordem, Sr. Miller. Desculpe pelo inconveniente." David sorriu educadamente. "Sem problema, policial. Eu entendo."
Um dos policiais então se virou para Karen. Senhora, a senhora acusou injustamente o proprietário de um imóvel em sua própria propriedade. Esse tipo de ligação desnecessária pode ser considerado abusiva. Os vizinhos, reunidos atrás da cerca, começaram a murmurar. Alguns até pegaram seus celulares e filmaram a cena. Karen sentiu o rosto queimar de vergonha. David, por sua vez, aproximou-se dela lentamente. Sabe, senhora Wilson, a senhora poderia simplesmente ter dito olá. Teria descoberto que sou seu novo vizinho. Karen, sem palavras, baixou os olhos, incapaz de responder. David acrescentou com um sorriso discreto. Mas não se preocupe, a piscina é grande o suficiente para todos, se você souber nadar com respeito. Os policiais foram embora. O silêncio da vizinhança foi quebrado apenas pelo som do carro se afastando e pelo murmúrio da água na piscina. Karen permaneceu ali paralisada, enquanto David mergulhava calmamente de volta na água. Sobre piscina, sob o olhar admirado dos vizinhos. Algumas horas após o incidente, o bairro ainda fervilhava de sussurros. Ninguém falava de outra coisa. E acima de tudo, todos tinham visto o que aconteceu. Um adolescente da região que presenciou a cena filmou todo o confronto, desde o momento em que Karen gritou com David até a intervenção da polícia. O vídeo, publicado nas redes sociais com o título "Ela mandou ele sair da piscina, mas ele é o dono", viralizou em poucas horas. Milhares, depois milhões de visualizações. Os internautas ficaram chocados com a calma e a dignidade de David diante da arrogância e da condescendência de Karen. Este homem é uma lição viva de classe e compostura. Karen acabou de aprender da pior maneira quem é o verdadeiro dono. É por isso que o respeito não depende da cor da pele. Enquanto isso, Karen, dominada pela vergonha, evitava sair de casa. Os vizinhos que antes a cumprimentavam agora desviavam o olhar. Alguns dias depois, um jornalista local bateu à porta de David para entrevistá-lo. Senhor Miller, como o senhor conseguiu manter a calma diante de tanto desprezo? David simplesmente respondeu. Não se ensina respeito aos gritos. Mas você pode inspirá-lo mantendo-se digno. Suas palavras tocaram milhões de corações. Convidado para diversos programas de televisão, ele se tornou um símbolo de tolerância e serenidade diante do racismo cotidiano. E, ironicamente, um ano depois, num churrasco de bairro, Karen acabou aparecendo também. De cabeça baixa, com um prato de salada nas mãos, ela se aproximou timidamente. Senhor Miller, eu queria pedir desculpas. Eu estava errado. O senhor não merecia isso. David olhou para ela por um instante e depois assentiu levemente com a cabeça. O importante não é o que fizemos ontem, senhora Wilson, mas sim o que decidimos aprender hoje. Ela esboçou um leve sorriso. E pela primeira vez naquele dia, compartilharam uma refeição à beira daquela mesma piscina, aquela que fora fonte de humilhação, mas também de uma profunda lição de humanidade. Alguns meses depois, o bairro havia recuperado sua tranquilidade. Mas esta piscina, que antes era um simples símbolo de luxo, havia se tornado um lugar de encontro, troca de ideias e demonstração de respeito. David abriu as portas para todos os seus vizinhos, sem distinção. Todos os fins de semana, ele organizava refeições, momentos de partilha e até mesmo arrecadações para famílias em dificuldades. Onde antes havia desconfiança e desprezo, agora havia risos, música e discussões sinceras. Karen, por sua vez, havia mudado muito. Agora participava de eventos ainda discreta, mas grata por ter tido a chance de se redimir. Certo dia, ela confidenciou a uma amiga. Eu achava que conhecia as pessoas pela aparência, mas era eu quem não me conhecia. Por sua vez, David frequentemente recebia cartas de todo o mundo. Pessoas que, tocadas por sua história, lhe contavam o quanto sua reação havia restaurado sua fé na dignidade e na justiça. Durante uma entrevista, ele proferiu estas palavras que agora se tornaram famosas. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir o futuro. Respeito não é um favor que concedemos, é um valor que compartilhamos. Naquele dia, enquanto o sol se punha sobre sua piscina, David sorriu em silêncio. Ele sabia que aquele lugar, outrora símbolo de injustiça, havia se tornado um espaço de paz e reconciliação. E lá no fundo, ele agradeceu a vida. Porque às vezes as maiores humilhações se transformam nas lições mais valiosas.